O Silvio Santos faleceu e eu ouvi falar muitas coisas a respeito dele, de muitas coisas polêmicas que ele pode ter se envolvido. Mas e aí, será que o Silvio Santos é uma pessoa boa? Uma pessoa ruim? Ele merece o nosso desprezo ou a nossa admiração? Bora refletir? Olá, meu nome é Andrei, eu sou psicólogo e quero te convidar para refletir sobre isso. E o que isso tem a ver com a psicologia? Uma das coisas que eu vi muito falando do Silvio Santos é que ele assediava mulheres. E realmente eu tenho várias lembranças e tem vários vídeos mesmo na internet falando sobre ele assediar mulheres. Outra coisa que isso eu não me lembrava, mas fui ver dentro dessas polêmicas, é que ele tinha o baú da felicidade. E um dos comentários ainda é que o baú da felicidade era o tigrinho da época. E a pessoa começou a explicar como funcionava, eu fui lembrando e lembrei que realmente era mais ou menos isso mesmo. A pessoa assinava, tinha um carnê por mês, alguma coisa assim, na esperança de ganhar, né, de ganhar prêmios. E lá no final do ano ela retirava alguns prêmios, mas eram prêmios assim muito de consolação. E hoje ainda, quem lembra disso, na defesa do Silvio Santos, e por ter essa memória de algo bom, fala, não, mas não perdia tudo. É uma coisa ilegal? Olha, se estava dentro da lei, é legal. Agora, se é moral, é outra questão. É como as casas de apostas que estão ao monte por aí. O ator Pedro Cardoso também detonou o Silvio Santos, falou do seu envolvimento principalmente com a ditadura. E realmente, o Silvio Santos, ao que parece aí, o que mostram os sites, o que mostram as notícias e tudo da forma como aconteceu, ele era alguém simpatizante da ditadura militar e também fora favorecido pela ditadura militar. E o Pedro Cardoso ainda falou que ele não tinha nenhum talento fora do comum, mas que essa riqueza veio a partir dessa ditadura. E aí é questionável, né, se ele tinha talento ou não. E que o Pedro Cardoso ainda disse que se tivesse talento, não era nada fora do normal. Mas e aí? Será que ele merece a nossa admiração ou o nosso desprezo? Tem uma frase na psicologia que eu gosto muito, que é: o todo é diferente da soma das partes. E eu ainda me lembro do professor usando um exemplo para que a gente entendesse isso, onde ele pegava uma caneta e mostrava, isso é uma caneta. E aí depois ele pegava essa mesma caneta, desrosqueava, tirava a molinha, desmontava todo e falava, isso são partes de uma caneta. Porque a caneta já não tinha a sua função de estando desmontada. E aí eu penso que muitas coisas na nossa vida são dessa forma. Que tem partes boas e partes não tão boas. Mas eu te pergunto, é possível separar a arte do artista? Não é possível que um brasileiro não conheça nada do Silvio Santos. Não é possível que um brasileiro não tenha ouvido uma música, não tenha assistido nada a respeito dele, ou que tenha cantarolado, às vezes, até sem saber que era dele. Ele fez a comunicação brasileira. Talvez ele seja o maior nome da TV brasileira. Você goste disso ou não, é uma realidade. Mas vamos lá. Tem algumas personalidades que talvez você goste, que admire e também fez coisas ruins. Tem um nome... Eu tô com uma colinha aqui, tá? Tem um nome de Hollywood que chama o Weinstein. Ele é o diretor mais citado depois de Steven Spielberg. Você com certeza já assistiu algum filme dele. Ele teve um filme de 99 que foi Shakespeare Apaixonado e ele ganhou 7 estatuetas de Oscar com esse filme. Ele produziu inúmeros filmes do Quentin Tarantino, por exemplo. Ele era diretor, ele foi
produtor e foi um grande nome de Hollywood. E essa pessoa, ela é processada por 82 mulheres e foi condenado a 23 anos de prisão por assédio. Ele prometia que as mulheres teriam uma ascensão na carreira em troca de favores sexuais. Mas tem um outro nome, e esse talvez seja mais próximo de nós. Michael Jackson. Michael Jackson teve inúmeras, e tem até hoje, inúmeras acusações de abuso de criança. E o Michael Jackson é o rei do pop. Com certeza você também já ouviu alguma música do Michael Jackson. Ele cantava de forma excepcional e, além dele cantar, ele dançava muito bem. Não dá para falar que ele não era um bom cantor e um bom dançarino. Pablo Picasso. Pablo Picasso é considerado como um dos gênios da pintura moderna e ele é muitas vezes referenciado ao lado de outros mestres, como Leonardo da Vinci. O que quase ninguém sabe é que Pablo Picasso, ele tinha uma figura muito violenta com as mulheres dele. Ele saía com várias mulheres, traiu várias vezes as esposas, e teve uma das amantes que ele chegou a queimar com um cigarro. E aí, ele deixa de ser um artista, um gênio da pintura por causa disso? E o Pelé? Acho que um dia fomos o país do futebol. O Pelé é o maior nome no mundo do futebol e ele se recusou a reconhecer uma filha. Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é um dos maiores escritores brasileiros, se não o maior escritor brasileiro de livros infanto-juvenis. E ele era claramente racista e supremacista branco. Ele chegou a ter envolvimento com a Ku Klux Klan. O Einstein, Albert Einstein, o maior físico de todos os tempos, o maior cientista de todos os tempos. Ele propôs coisas que estão sendo descobertas hoje. E ele era xenofóbico, falava de outros povos e o povo que ele falava com mais nojo era o povo chinês. É muito difícil separar as coisas. É muito difícil separar coisas boas de coisas ruins quando elas estão todas no mesmo lugar. Eu não queria que o Monteiro Lobato fosse racista. Eu gosto muito das obras dele. Quem nunca viu um episódio de Sítio do Pica-Pau Amarelo? Mas ele era. Por mais que o tempo e o contexto fossem outros, ele era racista. Na maioria das vezes eu consigo fazer essa dissociação. Mas, por exemplo, eu gostava muito do Diogo Defante. E ele teve algumas atitudes na internet mesmo que eu fui perdendo a admiração até pela arte, pela comédia dele. O Diogo Defante é um comediante e eu fui perdendo o interesse nisso. E por mais ruim que são, e realmente são, até as guerras trouxeram coisas boas. Quantos desenvolvimentos, quantas coisas foram criadas por conta da guerra. Essa internet que você está me vendo agora, ela foi criada por causa da guerra, para que pudessem se comunicar. E o que isso tem a ver com psicologia? Quantas coisas acontecem com a gente no meio de momentos ruins? Quantas coisas acontecem também no meio de coisas boas, acontecem coisas ruins? E será que a gente consegue separar? Será que a gente consegue olhar para um lugar que a gente esteve e falar, olha, eu vivi momentos bons lá. Por mais ruim que talvez no geral fosse, mas teve coisas legais lá. Isso vale para lugares, para viagens, para relacionamentos. Será que a gente consegue fazer essa separação e aproveitar e lembrar com carinho dos momentos bons? Enfim, o Silvio Santos ele se envolveu com várias coisas polêmicas, mas ele também teve uma contribuição muito grande para a arte e para a comunicação no Brasil. Se você conseguir, admire o que é admirável e despreze o que é desprezível. Na vida também é assim, nós temos que filtrar muitas coisas. Você consegue fazer essa separação? Me conta aí nos comentários. Até mais. Faz sentido para você?